A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você do Recife, você da região metropolitana, a você aqui do Agreste, do Sertão, da zona da Mata Norte, sou aqui do estado de Pernambuco, mas também a você de outros estados, você quem sabe está em outros países, acompanhando a nossa programação, não só pela TV, mas também pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer mais uma vez, primeiro ao nosso bom Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui cooperando na sua obra. Agradecer também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pelo privilégio de poder estar cooperando aqui neste programa e agradecer a toda a equipe da Rede Brasil, que tem aberto esse espaço para nós. Muito obrigado. Agradeço também a você, querido telespectador, a você que tem orado por nós, a você que assiste a nossa programação, a você que tem enviado a sua mensagem, sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Muito obrigado. O número do WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela, 994661010. Fique à vontade para criticar, sugerir, opinar, para enviar sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta. Nós teremos o maior prazer de ler sua mensagem, de responder sua pergunta e saber qual é a sua opinião sobre os Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Olha que coisa interessante, esses livros que foram escritos aproximadamente 6 séculos antes de Cristo, mas a sua mensagem é atual, ela é contemporânea. É por isso que esses livros, essas mensagens foram preservadas, porque Deus desejava falar também com as gerações futuras. Nós estamos estudando o segundo dos livros denominados de profetas maiores, que é o livro do profeta Jeremias, e nos programas anteriores nós estudamos sobre os seguintes temas. Jeremias compra um campo em Anatote, muito interessante esse capítulo, e também sobre promessas de paz, prosperidade e do renovo de Davi. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: o rolo do livro de Jeremias é lido no templo. Então hoje nós vamos tomar por base o capítulo de número 36, e eu quero mais uma vez lembrar aqui aos nossos queridos telespectadores que este capítulo possui 32 versículos. Não é possível nós estudarmos todos os versículos, selecionamos alguns para estudarmos, mas aconselho aos nossos queridos alunos que leiam todo esse capítulo para uma compreensão mais detalhada do assunto. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim: o capítulo 36 de Jeremias registra a ocasião em que o profeta ditou a mensagem de Deus para o seu escriba Baruque acerca da destruição de Jerusalém. Baruque leva a mensagem ao templo, onde é lida ao povo. Alguns dos oficiais ficam alarmados com a mensagem e relatam ao rei Jeoaquim, que ordena que o pergaminho seja trazido à sua presença e lido. No entanto, enquanto o pergaminho é lido, o rei o corta em pedaços e o queima no fogo, mostrando seu desrespeito pela mensagem de Deus e seu profeta, como veremos a seguir. Então, nós vamos perceber nesse capítulo de número 36, que Deus manda Jeremias ditar uma mensagem, Baruque ler o livro. Esse livro é lido lá diante do povo no templo, diante dos oficiais. Os oficiais mandam até o rei, dão ao rei o conhecimento acerca desse livro, acerca dessa mensagem. E o rei, em vez de ouvir a mensagem de Deus, em vez de se arrepender dos seus pecados, em vez de convocar um jejum para a nação para buscarem a Deus, o que é que ele faz? Ele corta e joga o livro no fogo, desprezando a palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Vamos ver o que diz o versículo 1. Jeremias, capítulo de número 36, versículos 1 e 2, diz assim: no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá,
esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Então, que ano era esse, professor? Era mais ou menos o ano 604 a.C., já que o rei Jeoaquim, ele reinou de 609 a 598. Ele era filho do rei Josias. Eu quero, antes mesmo de explicar esse texto, eu quero lhe convidar para você voltar lá, se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Eu espero que você esteja aí fazendo da sua casa uma sala de aula, que você esteja com a sua Bíblia aberta, com papel, caneta, para fazer as suas anotações. Eu quero lhe convidar para lermos alguns versículos no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, onde vamos ler alguns versículos sobre o reinado de Josias e sobre o reinado de Jeoaquim. Bem, Josias foi um dos melhores reis de Judá, você sabe disso. Josias, a história de Josias está a partir do capítulo de número 34 do segundo livro das Crônicas. Se lermos os capítulos 34 e 35, nós vamos ver que Josias aboliu a idolatria, reparou o templo. Josias foi um dos melhores reis, mas foi o último rei piedoso de Judá. A história do rei Jeoaquim está no capítulo de número 36, a partir do versículo de número 5, que diz assim: era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Ou seja, ele não andou nos caminhos de Josias, ele não foi um homem bom, um rei piedoso, temente a Deus. Nós já dissemos aqui em outros programas que quando um rei bom, um rei piedoso, um rei temente estava reinando em Judá, qual era a tendência natural? Trazer o povo para perto de Deus. Ele fazia com que o povo se achegasse a Deus. Reis como Josias, Ezequias e outros que restauraram o templo, que renovaram o pacto, que o livro da lei foi lido para o povo, trouxe período de avivamento, de despertamento, de quebrantamento da nação. Mas, infelizmente, quando era um rei ímpio, mau, incrédulo, idólatra, pagão, como Manassés e Jeoaquim, por exemplo, nós vamos perceber que a tendência natural do povo era afastar-se de Deus. Então, quem era que estava reinando? Jeoaquim. E o texto diz que ele não foi um bom rei. Diz o texto que ele reinou quando ele tinha 25 anos de idade, 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, ele não foi um bom rei. E é exatamente durante o reinado de Jeoaquim que Deus manda esta palavra para Jeremias. Vamos voltar ao texto de Jeremias mais uma vez, capítulo de número 36, versículos 1 e 2, que diz assim: no 4º ano do reinado de Jeoaquim, ou seja, mais ou menos 604 a.C., filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Qual foi a mensagem? Deus diz assim: pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que comecei a falar com você nos dias de Josias até o dia de hoje. Ou seja, desde o reinado de Josias, que Deus havia se utilizado de Jeremias, e Deus diz: escreva essa mensagem no rolo. E eu quero que você tenha uma missão para você. Primeiro você vai escrever e depois eu vou lhe dar uma missão. Versículos 3 e 4 diz assim: olha o objetivo, olha o propósito da escrita do livro. O que é que Deus tem no seu coração? Diz assim: talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: quem sabe, à medida que esse livro foi escrito, que essa mensagem seja lida, quem sabe o povo vai se arrepender, vai se converter, vai voltar atrás, e eu me arrependa do mal que eu estou planejando fazer. Essa mensagem de Jeremias, que era uma mensagem de juízo, uma mensagem de castigo, anunciando a invasão estrangeira, perceba
ainda era possível Deus reverter a sentença. Deus estava dando o quê? Mais uma chance, mais uma oportunidade. Jeremias, escreve. Quem sabe, não é? Quando esse livro for lido, quem sabe o povo não vai chorar, se arrepender, se quebrantar, e eu não faça o mal que eu já planejei. Deus estava dando mais uma oportunidade para o rei Jeoaquim, para o povo de Judá, para o povo judeu, para que eles não fossem lá para o cativeiro babilônico. Vamos voltar ao texto? Aí no versículo de número 4 diz assim: então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Então, agora Jeremias chama uma espécie de um amanuense, de um escriba, diz assim: escreva aí. A mensagem de Deus veio a Jeremias, Jeremias vai ditando, Baruque vai escrevendo essa mensagem no livro. Versículos 5 e 6 diz assim: então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque, depois que entregou a mensagem, depois que Baruque escreveu o rolo do livro, aí disse assim: eu estou preso. Como que diz assim? Eu não posso ir lá no templo, eu estou impossibilitado de ir no templo. Não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá e, do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. Leia também diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Ou seja, observe que coisa interessante. Jeremias diz a Baruque: olha, já que eu não posso ir, você vai. Você lê essa mensagem. Agora veja que coisa interessante. Você vai ler no dia de jejum. Por quê? Por causa das ameaças da invasão estrangeira, por causa das ameaças de Jerusalém ser destruída. O que acontece? O povo havia decretado um dia de jejum. Então, o que se esperava do povo? Que estivesse com o coração mais quebrantado, já que o povo estava no templo, indo ao templo, buscar, orar a Deus, se quebrantar, chorar, jejuar. Aí Jeremias disse a Baruque: leia lá, porque quem sabe não é o povo que já está indo ao templo, o povo que já está jejuando, quem sabe ele vai ouvir essa mensagem. Passe o texto, por gentileza. Versículo de número 7 e 8, diz assim: pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor do Senhor, que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Observe que coisa interessante. O desejo de Deus qual era? Leia o livro, quem sabe o povo vai se converter. Qual era o desejo de Jeremias? A mesma coisa. Leia o livro, quem sabe o povo vai ler, vai crer, vai se arrepender e Deus vai poupá-lo da destruição que está por vir. Eu posso dizer sem medo de errar que esse é um dos principais objetivos da Bíblia Sagrada. Qual é? Que os homens leiam a palavra de Deus. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Essa é a realidade. Quanto mais nos aproximamos, porque a Bíblia é comparada a uma luz, e a verdade é essa, quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais ela vai revelando, mostrando as nossas falhas, os nossos defeitos, em que nós precisamos melhorar. E era esse o desejo de Deus, era esse o desejo de Jeremias, que esse livro fosse lido, que o povo ouvisse a mensagem, que o povo se arrependesse dos seus pecados, que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. Quem sabe Deus iria poupá-los da destruição que estava por vir. E eu posso dizer que esse é o objetivo da Bíblia Sagrada. E esta é a fúria do inimigo, o desejo que o inimigo tem de que a Bíblia não seja lida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Há uma guerra, há uma batalha espiritual para nós não lermos a Bíblia Sagrada, para nós não meditarmos na Bíblia Sagrada, para nós não obedecermos à Bíblia Sagrada. Deixa eu dizer algo aqui. E o momento eu diria que é até oportuno, porque no último domingo nós comemoramos o dia da Bíblia. E permita-me dizer isso. Desde que esse livro foi escrito, começou a ser escrito, mais ou menos 1500 a.C., mais ou menos isso. Quando Moisés começou a escrever o Pentateuco, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, ou seja, 3.500 anos atrás, mais ou menos.
Até o último livro que foi escrito, que foi o Apocalipse, no final do primeiro século, por volta do ano 90, a Bíblia foi escrita no período de 16 séculos. Mais ou menos isso, 15 ou 16 séculos. Que muitas batalhas foram travadas para que a Bíblia não fosse escrita. Não conseguiram impedir. A Bíblia foi escrita. Foram muitas as batalhas para impedir que a Bíblia fosse impressa. Não conseguiram, ela foi impressa. Foram muitas as batalhas para que a Bíblia não fosse traduzida. Ela continua sendo o livro mais lido, mais conhecido, mais traduzido, mais vendido no mundo inteiro. Mas a verdade é essa, a batalha continua. O inimigo quer impedir que essa palavra esteja nas bibliotecas, que essa palavra esteja nos tribunais, que essa palavra esteja nas escolas. Perceba isso, nas bibliotecas públicas pode ter qualquer coisa, mas querem proibir de ter uma Bíblia. E por que? É simples. Porque à medida que os homens vão ler as Escrituras, vão reconhecer os seus pecados, vão melhorar os seus caminhos. É uma pena que muitas pessoas só têm acesso à Bíblia, só têm acesso às Escrituras depois que se tornam religiosas, depois que vão a uma igreja ou participam de uma religião. Mas a Bíblia não serve só para cristãos, a Bíblia não serve só para evangélicos, a Bíblia é um livro de Deus. O objetivo, o desejo de Deus é que toda a humanidade tenha acesso às Escrituras. Mas é uma pena que muitas pessoas não leem, não valorizam, não reconhecem a importância da Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática, o nosso alimento diário. Então veja, o cuidado de Deus para com aquele povo, para com aquela nação, prestes a vir o juízo, o castigo, prestes a Nabucodonosor invadir Jerusalém. Aí Deus vai falar a Jeremias para que ele escrevesse o rolo do livro. Qual era o objetivo? Que o povo ouvisse, que o povo se arrependesse, mas infelizmente o objetivo não foi alcançado por causa do rei Jeoaquim, que infelizmente rasgou e queimou as Escrituras. Volta o texto mais uma vez para eu continuar a leitura. Olha o desejo de Jeremias. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor. Como que diz assim? Quem sabe, não é? Quando essas palavras forem lidas, quando você lê lá no templo, cada um deles se converta do seu mau caminho. E por que eles precisam se converter? Porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Por quê, professor? Foram muitos os pecados, né? Mas principalmente o pecado de idolatria. Principalmente o fato do povo judeu ter se curvado diante de imagens de Baals, de Baalins, de Astarote, dos deuses dos cananeus. Era o principal motivo da ira de Deus. Desprezaram o culto a Jeová, o culto monoteísta, e começaram com o politeísmo, o paganismo, adorando a toda espécie de deuses e divindades. É claro que não foram só esses os pecados, houve pecado de violência, de injustiça social, não respeitaram o ano do descanso da terra, há outros pecados, mas o mais importante foi o pecado da idolatria e do paganismo, que foi a razão pela qual eles foram para o cativeiro babilônico. Aí olha que coisa interessante, Deus sempre tem seus servos na terra. Nós vamos ver a fidelidade de Jeremias, que vai ditar as palavras de Deus, e veja a fidelidade de Baruque, que escreve no livro. Porque na obra de Deus é assim, Deus sempre tem a pessoa certa na hora certa, Deus sempre tem. Então Deus tinha um profeta, já que o profeta não poderia ir ao templo pronunciar essas palavras, mas Deus usa o canal, Deus usa meios. Jeremias dita, Baruque escreve e Baruque obedece à voz de Deus através de Jeremias. Volta ao texto mais uma vez, veja o que ele diz. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado e, na casa do Senhor, leu as palavras do Senhor que estava naquele livro. Olha que lugar oportuno. Na casa do Senhor, ele leu as Escrituras, ele leu a Bíblia Sagrada. Traz a tela. É claro que nós podemos e devemos ler a Bíblia em qualquer lugar. Na nossa casa, se possível, no ambiente de trabalho, se possível, no setor, no transporte público, em qualquer lugar. Mas eu diria que um lugar propício, oportuno para a leitura das Sagradas Escrituras é a casa de Deus. No Antigo Testamento, onde? No templo, nas sinagogas. No Novo Testamento, nas casas dos irmãos, onde havia culto.
Eu lamento, eu digo com tristeza no meu coração, que essa é a realidade. Eu digo com pesar no meu coração, que tem muitas igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, e muitos líderes que se dizem bispos, apóstolos e pastores, que não leem a Bíblia, que manda o povo levar uma série de bugiganga, permita dizer isso. Manda o povo levar rosa, levar água, levar carteira de trabalho, levar um monte de coisa para ser ungida, lenço, é tanta coisa, mas não se dá prioridade à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus. Olha que coisa interessante, Lucas capítulo 4, Jesus chegou na sinagoga de Nazaré e foi-lhe dado o rolo do livro de Isaías. O que foi que Jesus fez na sinagoga? Leu as Escrituras, ensinou as Escrituras. Jesus pregava a Bíblia, ensinava a Bíblia, citava a Bíblia. Nós vivemos uma geração pobre de Bíblia, permita-me dizer isso. Eu vou ser mais radical. Nós vivemos uma geração semi-analfabeta de Bíblia, onde as pessoas não estão valorizando a Bíblia Sagrada. Nós somos privilegiados. Nós temos muitos privilégios. Quer ver? Eu vou dizer, nós brasileiros. Primeiro, nós temos a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Mas não só isso, nós temos várias versões da Bíblia. Corrigida, atualizada, NVI, NTLH, Bíblia Viva, Nova Versão Internacional, tantas traduções, tantas versões. E você procura aquela que mais lhe agrada, aquela mais simples para você, aquela que você gosta mais. Se você gosta de uma mais erudita, uma mais simples, uma parafraseada, você escolhe. Terceiro, nós temos Bíblias de estudo, com comentários bíblicos, nota de rodapé, textos explicativos. Nós temos Bíblias que têm os textos nos originais, grego e hebraico. Nós temos Bíblias assim. Então, nós temos Bíblia em áudio, nós temos Bíblia no celular, Bíblia no computador. Mas, infelizmente, essa é a verdade. Eu digo com tristeza, com pesar no meu coração, que a Bíblia não é valorizada, não é reconhecida como deveria. Ela que deve ser o nosso alimento diário, que nós devemos fazer uso dela todos os dias, assim, porque ela é lâmpada para os pés, é luz para o caminho, é o nosso alimento diário, mas infelizmente nós vivemos uma geração de semi-analfabetos de Bíblia. Pouco se sabe sobre a Bíblia, pouco se lê sobre a Bíblia, e infelizmente a culpa está em muitos líderes. Não estou generalizando, né? Até porque eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, porque ele é um homem comprometido com a palavra. Nós temos da nossa igreja, com muito respeito às demais, nós temos cultos específicos de ensino da Bíblia. O primeiro culto da semana, domingo de manhã, já começa com a escola dominical. No domingo à tarde sai um grupo para evangelizar e os novos convertidos ficam no templo estudando a Bíblia, o curso do discipulado. No domingo à noite, nós temos o culto de pregação, onde é destinado cerca de 40 minutos para pregar a palavra de Deus. Temos um culto na semana chamado culto de instrução ou culto de doutrina, que aqui no Templo Central das Assembleias de Deus em Recife é na segunda-feira, é 1 hora de Bíblia. E quando é o culto de Santa Ceia, pelo menos 30 minutos de ensino da Bíblia. Além de outros cultos semanais que a Bíblia é lida e ensinada. Então, graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja séria, comprometida com as Sagradas Escrituras, comprometida com a palavra de Deus. Mas, infelizmente, muitos líderes religiosos não se ocupam com o ensino das Escrituras. E eu posso dizer que o templo, a igreja, a casa de Deus é um lugar propício para ensinar, para ler a Bíblia, para ler as Escrituras, para que o povo cresça, para que o povo amadureça, seja edificado. Eu digo sempre aqui, nos instantes finais, do tríplice objetivo do nosso programa. Aquele que já é crente, que seja edificado, cresça espiritualmente, conheça melhor a palavra de Deus. Fico feliz quando recebo mensagem de pessoas que estão dizendo que estão aprendendo, estão crescendo espiritualmente. Glória a Deus por isso. Segundo, aquela pessoa que não é crente, não é evangélica, que possa ser crente, que possa se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, receber Jesus como seu salvador pessoal. E terceiro, aquele que está desviado, se volte para Cristo. Esse é o objetivo. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. À medida que nós lemos, à medida que nós explicamos, à medida que nós ensinamos, ela vai surtindo efeito no coração das pessoas. Isaías capítulo 55 diz isso, lá para o versículo 8 a 11,
Deus disse que a sua palavra não volta vazia. Ele diz que assim como a chuva que desce sobre a terra, para que a terra possa produzir, diz, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Então o objetivo é esse, é que a Bíblia seja lida. Agora, claro, aí tem a responsabilidade humana de ouvir ou de ler a palavra, de se arrepender, de se converter, mas o desejo de Deus é esse. O desejo de Deus é esse. Quantas pessoas que se diziam ateus, assim, eu vou ler a Bíblia para confrontar os cristãos, para confrontar os evangélicos. Aí quando leu a Bíblia confrontou ele mesmo, terminou ele se convertendo. E hoje são escritores, pregadores, né, da palavra de Deus. Então nós precisamos valorizar mais a Bíblia. Permita-me dizer isso, é com muito temor, é com muita humildade que eu digo isso, mas permita-me dizer isso. Você que é um professor do discipulado, é com muita humildade que eu digo isso. Com muito temor, diante de Deus eu digo isso. Mas você que é um professor de escola dominical, você que é um professor do discipulado, você que é um obreiro da casa de Deus, você não pode deixar de ensinar a palavra de Deus. Deus colocou sobre nós essa responsabilidade, pesa sobre os nossos ombros essa responsabilidade de ensinar a Bíblia Sagrada, de aproveitar a ocasião que Deus nos dá para ensinar, quer seja na nossa casa, quer seja no templo, na congregação, no púlpito, ou seja, onde Deus nos dê a oportunidade. Isso é um privilégio para nós, ensinar a Bíblia Sagrada. E graças a Deus, Deus tinha, em meio àquela geração corrupta, em meio àquela geração perversa, Deus tinha os seus servos, Jeremias que recebe a mensagem, e Baruque que escreve a mensagem e vai ler a mensagem lá no templo. Ele não desobedeceu a Deus, ele foi fiel a Deus, ao seu chamado, ao ministério que ele recebeu. Volta ao texto mais uma vez, aí o texto diz assim, que Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado, e na casa do Senhor, no templo, leu as palavras do Senhor que estavam naquele livro. Vamos ver o que diz o versículo 9, diz assim, quando ocorreu no 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém e a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Ou seja, às vésperas de uma invasão estrangeira, vamos apregoar um jejum, vamos buscar a Deus, e aí chega Baruque lendo as palavras de Jeremias. O tempo não permite nós estarmos explicando versículo por versículo, mas vamos lá para o versículo de número 20, para ver o resultado dessa leitura, né? Depois que a palavra de Deus foi lida, né? Lá no templo, que o povo se comoveu, aí diz assim, depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Permita-me explicar aqui, depois eu volto para esse versículo. Aí o povo chegou lá e disse assim, olha, vamos dizer ao rei, vamos contar ao rei que Jeremias ditou as palavras, que Baruque escreveu, que leu lá no templo, vamos, quem sabe, né? Porque era de se esperar que o rei, que era politicamente falando o homem mais importante do reinado de Judá, de Jerusalém, era de se esperar o quê? Que ele tivesse a mesma atitude que seu pai Josias. Porque quando Josias, capítulo 34 do 2º livro das Crônicas, quando Josias mandou reparar o templo, lá no templo foi achado o rolo das escrituras da lei, o livro da lei. E quando informaram ao rei, o rei Josias mandou ler, leia aí o que é que está escrito. E o que era que estava escrito? Destruição, castigo. Josias rasgou as vestes e mandou consultar a profetisa Uda. Então, houve choro, quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados. E, inclusive, Deus adiou o juízo por causa dessa atitude de Josias. E o que era de se esperar do rei Jeoaquim? A mesma coisa. Era de se esperar o quê? Que quando chegassem os emissários, olha, Baruque leu lá o livro de Jeremias, lá no templo, e aí até o rei mandou trazer o livro para que fosse lido. Pelo menos ele teve a hombridade de ouvir a mensagem de Deus. Volta ao texto mais uma vez. Aí no versículo de número 21 diz assim, então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo.
Jeú pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. Você lembra qual era o propósito de Deus? Qual era? Isso, muito bem. Que ao ler o livro, o povo pudesse se arrepender, o povo pudesse se converter. E qual era o propósito de Jeremias? Era o mesmo. Jeremias queria que o povo lesse, se arrependesse. Então chega agora a oportunidade do monarca, do rei, fazer o que fez o rei de Nínive. Lembra disso? Quando o rei de Nínive ouviu a mensagem de Jonas, o que foi que ele fez? Decretou um jejum, rasgaram suas vestes, se vestiram de pano de saco. Deus poupou aquela geração. Mas vamos ver qual foi a atitude do rei Jeoaquim? Versículos 22 e 23 assim: o rei estava sentado em seus aposentos de inverno, no 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso, né? Possivelmente o período de inverno. Era comum as pessoas terem lá suas lareiras. Estava o rei lá, sentado lá, próximo àquela lareira. Sempre que Jeú terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, que era o que o rei fazia? O rei as cortava com canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Em outras palavras, o rei estava jogando fora a última oportunidade que Deus estava lhe dando. O que era que Deus esperava? Ouça, obedeça, se arrependa, se converta. Era hora agora do rei chamar os principais dos sacerdotes. Vamos clamar a Deus, vamos buscar ao Senhor. Nabucodonosor está se aproximando aí, mas vamos clamar, vamos buscar ao Senhor. Quem sabe Deus vai ter misericórdia de nós. Se você ler o 2º livro das Crônicas, está registrado uma das histórias mais belas da Bíblia. E você sabe disso. É a ocasião que 3 povos se reuniram para invadir as terras de Judá. Os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas, que são os da montanha de Seir. A pergunta é, o que foi que o rei Josafá fez? Foi orar, convocou um jejum, botou o povo para se consagrar. E enquanto o povo estava chorando e clamando, Deus usa o profeta Jaaziel para dizer que Jerusalém não seria invadida. Se você ler o livro de Isaías, capítulo de número 38, você vai perceber que o rei Ezequias, ele passou por um momento de aflição também. O rei Senaqueribe estava com o seu grande exército para invadir as terras de Judá. Já tinha invadido as terras de Israel e agora queria invadir as terras de Judá. E o que foi que o rei Ezequias fez? Foi ao templo, foi orar, foi buscar a Deus, foi buscar ao Senhor. Aí Deus disse através de Isaías que o rei Senaqueribe não iria invadir Judá, não iria invadir Jerusalém. E o que foi que Deus fez? Mandou o anjo. O anjo matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe e ele não cumpriu o seu intento. O que era para o rei Jeoaquim fazer? A mesma coisa. O mesmo que fez o rei Josafá, o mesmo que fez o rei Ezequias. Vamos ao templo, vamos buscar a Deus, vamos nos converter, vamos nos arrepender. Mas, infelizmente, desprezou, jogou fora a última oportunidade que Deus lhe deu. O rolo era lido e à medida que era lido, ele pegava o canivete, rasgava, não se sabe ao certo se era papiro ou pergaminho, mas um material de escrita da época, rasgava com o canivete e jogava no fogo. Como que diz assim, nem eu e nem o povo terá acesso a esse livro. É claro que se lemos o contexto, Deus manda Jeremias escrever outra vez. Deus manda Jeremias escrever outra vez, mas ele estava jogando fora a oportunidade, desprezando a palavra de Deus. E eu posso dizer que é isso que tem ocorrido com esta nação, com esta geração, onde Deus está dando a última oportunidade, levantando seus servos, seus mensageiros, para que eles ouçam a palavra, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles se convertam dos seus maus caminhos.
nos tempos de Jeremias, qual era o mal que estava por vir. O mal que estava por vir era a invasão estrangeira, era Nabucodonosor com o seu exército. E hoje, o que é que está por vir? É a grande tribulação, os selos que serão abertos, as trombetas que serão tocadas, os cálices da ira de Deus que serão derramados, o anticristo, o falso profeta, a marca da besta. É isso que está por vir aí. Mas, infelizmente, muitos estão fazendo como o rei Joaquim, desprezando, rasgando a Bíblia. Nós vivemos numa geração que profana da Bíblia Sagrada. Vez por outra aí nas redes sociais, pessoas que fazem necessidades fisiológicas na Bíblia Sagrada. Pessoas que queimam a Bíblia, pessoas que rasgam a Bíblia. Vez por outra você vê aí servos de Deus que estão pregando em praça pública e são afrontados, são espancados ali pelo fato de estarem pregando a Bíblia Sagrada. Seja sincero, seja sincero. No dia de jogo, quando aquelas torcidas organizadas entram nos ônibus coletivos e nos metrôs, fazendo baderna, bagunça, gritando, falando palavrões, ninguém se levanta para mandar eles se calarem. Todos ficam calados. Ninguém os repreende. Mas, quando chega um servo de Deus, uma serva de Deus, com a Bíblia, alguém se incomoda, alguém manda calar, alguém fala coisas indevidas, né? Pornofonia. Você sabe disso. Pregar o Evangelho hoje tornou-se, na nossa sociedade, o discurso de ódio, de fundamentalismo. A igreja, a noiva do Cordeiro, quando se reúne no templo para orar, para interceder, é taxada hoje como elemento de incômodo social. Os homens estão desprezando a última oportunidade que Deus está lhes dando para se arrependerem. Estão jogando fora como o rei Joaquim. Deixa eu concluir com os versículos 23 e 24. Só o versículo, 24 e 25 agora. É os últimos versículos que nós vamos estudar hoje. Se você ler todo o capítulo, vai até o versículo 32, mas eu quero me deter até o versículo 25. Diz assim: quando aquele livro foi lido, ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Ou seja, não houve choro, não houve quebrantamento, ninguém rasgou as suas vestes, ninguém se arrependeu. Por mais que Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. E o fim do rei Joaquim, da nação de Israel, do povo judeu, foi trágico. E por quê? Porque desprezaram a oportunidade que Deus lhes deu. Era a última oportunidade de eles ouvirem o livro, se arrependerem dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos, mas eles desperdiçaram. E eu não tenho dúvida disso, que no dia do juízo final, Deus trará à tona a memória de Joaquim e do povo judeu. Deus vai lembrar o feito de Jeremias. Deus vai lembrar o feito de Baruque. Eu mandei a palavra, eu mandei o profeta e vocês desprezaram. Semelhantemente esta geração que rejeita, que despreza a Bíblia, que não querem ouvir a palavra de Deus, que queimam, rasgam a Bíblia, profanam da Bíblia Sagrada. Deus trará a sua lembrança, Deus trará a sua memória no dia do juízo.